Olá, prezados irmãos em Cristo, irmãs, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo para o canal e esta é mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade. Eu quero ler a palavra do Senhor aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Como você já viu aí o título do vídeo, o verdadeiro culto a Deus. E tomamos por base aqui esta mensagem do pregador, que ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele está falando sobre o momento do culto, sobre a maneira como se deve cultuar a Deus. E com esta mensagem eu não quero falar para você como você deva adorar. Não. Ninguém pode induzir ninguém a uma regra de adoração. Nem o próprio Jesus, não, ele ensinou a orar, mas a cultuar não. Porque o culto ele é individual, ele é voluntário, ele tem que sair do coração. Lembra dos dois adoradores, dos dois crentes, Abel e Caim? Abel adorava, ele cultuava a Deus na sinceridade do seu coração. Ele adorava a Deus na beleza da sua santidade. Era do fundo da sua alma a adoração, o culto de Abel. Já o de Caim era só para cumprir uma regra. Era um culto de tolo. É um sacrifício vazio, em vão, inútil, debalde. E o resultado você sabe. O culto de Abel era aceito e o de Caim rejeitado. Até porque o culto, ele deve ser bíblico, pelo inequívoco fato de que Deus, em sua palavra, já ter regulado os elementos do culto e seus princípios, que são segundo a sua vontade, não segundo a vontade do homem, não segundo o planejamento do homem, não, é segundo o propósito de Deus, já está estabelecido. Deus revela em sua sagrada palavra tudo o que precisamos para cultuá-lo, com zelo pela sua glória e com reverência pelo seu nome. É por isso que o pregador diz: guarda o teu pé. Você vem para cultuar na casa de Deus, guarda o teu pé, deixa tudo lá fora. Os pensamentos do teu trabalho, do teu estudo, na tua casa, do teu serviço, da tua empresa, o que tem para receber, o que tem para pagar, não, tudo isso esqueça. É um momento reservado para Deus. O culto, ele tem que ter o tempo reservado e o local separado para cultuar a Deus. Se você não tem tempo de cultuar a Deus naquele dia ou naquela noite, seja lá o horário que for, não vá. Muitas pessoas vão para o templo e com a preocupação que alguém vai lhe chamar, alguém vai ligar, já leva o celular porque alguém vai ligar. Não, a minha mãe vai me ligar. Ou então diz assim: não, é alguém que vai me oferecer um serviço, mas só pode me ligar lá para as 8 horas. Então eu vou cultuar a Deus e vou levar o celular que quando alguém me ligar eu atendo. Não, fique em casa então. O conselho que eu lhe dou: fique em casa e espere a ligação. Você não vai estar pecando com isso. O Senhor não vai te cobrar por você não ir no templo essa noite. Mas se você vai para o templo, esqueça tudo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Olha, o pregador chama de sacrifício de tolo. Quando diz que vai cultuar e agora divide o tempo com outras coisas, com coisas corriqueiras. Ainda que seja uma coisa justa, mas o tempo do culto é sagrado. O tempo do culto, o momento da adoração a Deus no culto é sagrado. Se não dá para ir, não vá. O culto, ele é diferente da adoração, que a adoração ela é
Você pode ir para o teu trabalho cantando, você pode ir orando no caminho, falando até em mistério com Deus. Na tua casa, onde você esteja, na roça, você pode cantar, orar, chorar, glorificar a Deus, que é adoração, mas não é culto. O culto, como eu já disse, é o momento reservado e o local adequado para adoração a Deus. É tanto que nos templos, todo o templo, toda a casa de oração, ela é lançada a pedra fundamental, ela é consagrada àquele local para adoração a Deus em coletividade, para cultuar a Deus. Ali é um local para culto a Deus, casa de oração, momento de local de culto a Deus. Então, por exemplo, mas você pode cultuar a Deus em casa, você pode cultuar na sua casa, só que você tem que reservar o horário e o local específico para o culto a Deus. Aí você canta no culto, se ora, canta hinos ao Senhor, principalmente para nós que somos da Assembleia, hinos da harpa cristã. Aí tem oportunidade para testemunhar do amor de Cristo, para contar uma bênção recebida, né? E para falar aquilo que o Senhor tem feito, quer dizer, a liturgia do culto. É o momento que as pessoas têm oportunidade para falar. E o que não tem oportunidade para ir à frente, mas está cultuando do seu banco, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Tem uma passagem que o Senhor conversando com a mulher samaritana, e ela estava falando sobre adoração, que a adoração é relativa ao culto. Como eu já disse, a adoração é contínua e o culto é momento e local reservado, específico, para esse fim. E ela dialogando com Jesus, dizendo: Senhor, onde que se deve adorar? Nossos pais adoravam no Monte Gerazim, e vocês é lá em Jerusalém. Então ela queria que fosse um local assim, que a adoração tivesse regras para adorar, né? É a mesma coisa do culto, como se tivesse regra para cultuar. Não, o culto a Deus, ele é feito vem da alma, é da entrega. É você que sabe se dá glória, se dá aleluia, se canta, se chora, se fala em mistério com Deus. O culto não é como, por exemplo, eu querer dizer assim: fulano, irmão, irmã, é o seguinte, vamos cultuar. O que eu fizer, você faz. Se eu der glória, você dá glória. Se eu der aleluia, você dá aleluia. Se eu digo amém, diga amém também. Se eu orar, repita as palavras que eu estou falando. Se eu cantar, você também canta. Não. Cada um tem o seu culto. Cada um faz o seu culto. E é impossível alguém fazer o culto igualzinho ao outro, porque cada um sabe o que vai falar com Deus. Se vai para a casa do Senhor, o Salmo 134 diz: bem-aventurado vós que assistis todas as noites na casa do Senhor. Olha só, quando a pessoa vai, é de livre e espontânea vontade, para cultuar a Deus no templo, na casa de oração, ou como eu disse, mesmo em casa. Só que, por exemplo, você reserva um horário para cultuar a Deus na tua casa. E aí vão reunidos para orar, para cantar, para cultuar a Deus, mas a irmã coloca a panela lá no fogo, vai cozinhar uma carne. Aí canta o hino e a panela está cozinhando ali. A carne está cozinhando. De repente ela para, cantou aquele hino, vai lá dar uma olhada na panela. Aí volta, continuar o culto. Não, você não está cultuando. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você sabia que a casa de Deus não se limita ao templo 4 paredes? A casa de Deus é em qualquer local onde você orou ali, se reuniu, Deus está com você. Lembra da vez que Moisés estava lá no Monte Sinai? Quando o Senhor apareceu ali na sarça, ele viu que ela pegava fogo e o anjo do Senhor estava ali e ela não consumia. E quando Moisés se aproximou, o que foi que o Senhor disse? Tira o calçado dos teus pés, Moisés, porque a terra que tu estás pisando é terra santa. Não é que aquele local ali, aquele local físico ali, daquele monte, era santo, não. Mas ele se tornou santo porque Deus estava ali. Então, se você reserva um local da tua casa e um horário para cultuar a Deus, esquece, não coloca a panela no fogo. Ou então, ou você faz o culto primeiro, depois você cozinha, ou você cozinha e depois marca o horário do culto. Sendo que o horário do culto, o tempo do culto, é exclusivamente separado para Deus. Você faz o teu culto. Quando encerrar, aí você vai fazer suas atividades. A mesma coisa no templo. Quando você vai para o templo,
Não fique de conversas paralelas. Quantas pessoas vão para o templo ali e tá lá navegando no celular? É foto, é vídeo, é conversa mesmo. Alguém liga, a pessoa com um pouco se levanta com o celular no ouvido e vai lá fora atender e depois volta, glória a Deus e tal, até canta. Ah, eu estava hoje no templo cultuando a Deus. Não, você não estava cultuando. Talvez você não queira aceitar isto, mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Se você crer que o culto é assim, amém. Se você não crê, amém. Para mim é a mesma coisa. Eu só estou dizendo como está a palavra escrita. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Eu lembro de certa vez que um irmão meu tinha, um irmão em Cristo, tinha um livrinho de ilustrações. E nesse livrinho estava registrado o julgamento das pessoas. E uma jovem se aproximou diante do trono branco, na presença do grande juiz. E ali no interrogatório ela começou ali agora a apresentar sua defesa e dizer: não, Senhor, mas todos os cultos eu estava. Eu te cultuava em todas as noites. E o Senhor realmente mostra no telão ali que ela estava sim, todos os cultos. Só que sentada no banco. Mas mostrou também onde estava o seu pensamento. Longe, outrora mexendo no celular, outrora conversando com um e com o outro, outrora andando para lá e para cá. Estava todas as noites no templo, mas o culto não estava sendo atribuído verdadeiramente como é preciso. Porque uma coisa é eu dizer que cultuo, outra coisa é o Senhor aprovar o meu culto. Como eu disse, tem que ter momento e local reservado para esse fim. Louvado seja o nosso Deus. E por essas coisas, por não saber como cultuar, é que está assim uma dúvida terrível se realmente o culto é uma bênção ou não é uma bênção. Na igreja primitiva os cultos eram diferentes. A Bíblia diz que o povo ia com singeleza de coração. Eles iam para ouvir as palavras dos apóstolos, que falavam, claro, exclusivamente do Salvador Jesus. Contava como foi a morte na cruz, a ressurreição, a garantia de vida eterna. Então eles iam com alegria para cultuar a Deus e todo dia acrescia Deus as pessoas que iam sendo salvas, a igreja. Juntava aquele grupo. Só que naquele tempo, e até certos anos atrás, em todos os cultos havia curas. Paralíticos eram libertos, os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam. Então o que mudou? Mudou muito. Esses sinais já não se veem. E a mudança nos cultos, na liturgia do culto, tem se alastrado em larga escala. Se dizer que naquele tempo o povo era leigo e ignorante, então por que o Espírito Santo de Deus operava? Se hoje a mudança está mais assim, mais moderna, modernizou, tem mais conhecimento humano, então por que os sinais sumiram? Hoje não se vê. Dificilmente se ouve um paralítico andar, a não ser lá para o interior, onde tem alguns irmãos que buscam a Deus em sinceridade, que fazem um culto na sinceridade. Hoje tem tanta mudança que, por exemplo, se faz um culto, tem que haver sorteio de brindes para poder motivar a pessoa de ir para a igreja. Espera aí, não tem que ser com singeleza de coração? Não tem que ser com vontade, com desejo? Para ir para o culto não é preciso convencer ninguém. Você pode até incentivar, vamos irmão, para o culto, vamos adorar a Deus, tá? Vamos, pega no meu braço e vamos. Sim, você pode até incentivar, motivar. Chamar uma pessoa que não é crente, sim, chame, incentive, motive a pessoa a ir. Agora você vai, não, vamos lá que vai ter um sorteio, vamos lá que vai ter um sorteio. O que é isso? Que invenção é essa? Que inovação é essa?
Não, mas o sorteio vai ser porque eu que senti no coração, eu senti de Deus de doar uns brindes para sortear depois do culto os irmãos que foram cultuados. Ei, irmão, esse não é teu papel, não. Essa tua bondade de querer sortear que Deus falou no teu coração, Deus não falou coisa nenhuma. Isso é fruto da tua imaginação. Quem recompensa alguém por cultuar a Deus é o próprio Deus. É Ele que recompensa. É por isso que está assim cheio dessa heresia. Ah, eu vou para o culto para receber minha bênção. Quem vai receber uma bênção hoje? Todo mundo levanta a mão, a maioria levanta a mão. Eu vim receber uma bênção. Não, você não foi para cultuar, não. Se você cultuar Deus em espírito e em verdade, Ele vai te recompensar. Porque Deus não quer nada de ninguém. Ele é Deus justo. Então, se você cultua Deus, se você vai para cultuar, você vai receber tua bênção. Agora, quando você vai já na tua petulância de querer receber a tua bênção, achando que você é merecedor, não, eu vim buscar minha bênção, você não vai receber bênção nenhuma, porque você não vai para cultuar, você já vai com o intuito de receber como se você fosse merecedor. Lembra daquele moço leproso? No Evangelho de Marcos está escrito que ele desceu do monte e prostrou-se aos pés de Jesus, adorou Jesus, reverenciou a Jesus. E ele poderia muito bem dizer, Senhor, eu vim buscar minha bênção. Já vi muitos leprosos que foram curados. Eu não sou diferente deles. Ele poderia fazer isso. E quem sabe Jesus curaria. Mas ele fez diferente. Ele prostrou, adorou e disse, Senhor, se tu quiseres, olha só, se tu quiseres, tu podes me purificar. Então quer dizer, ele adorou Jesus e disse, se Jesus quisesse. Se Jesus não quisesse, ele teria voltado para o seu leprosário doente. Mas ele, na sua humildade, na adoração que ele fez aos pés de Jesus, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Jesus tocou nele e disse, quero, fica limpo. Pronto. Ele não foi com a petulância de receber a sua cura, não. Ele foi para adorar, adorou, prostrou a Jesus, porque ele sabia que Jesus era digno de culto. E ele recebeu a sua bênção. Aí sim ele recebeu a sua bênção. Portanto, como eu estava dizendo, você que está presenteando, dando brinde para alguém porque foi para o culto, esse papel não é teu, meu irmão. Esse papel não é teu, minha irmã. Esse papel é de Jesus. Não coloca a tua mão debaixo da mão do Senhor. E olha só, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se alguém está indo para o templo cultuar, se alguém está trabalhando para o Senhor, se alguém está fazendo alguma coisa para o Senhor, ele vai ser galardoado. Ele vai receber a recompensa, ele vai receber o prêmio das mãos do Senhor, não é da tua mão. Não tente fazer isso, querer premiar alguém porque está indo para o culto, que esse não é tua obrigação. Esse não é teu dever. Isso aí fica a cargo do Senhor Jesus. E Ele é que vai recompensar a cada um segundo a sua obra. Então o culto na liturgia. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Faça cada um para edificação da igreja, para a glória de Cristo. Então, não pode ter inovação. Mas hoje tem teatro, peças de apresentação, coreografia, dinâmica, tudo isso para entretenimento na hora do culto. Ei, o culto tem a sua liturgia, oração, cânticos espirituais, pregação da palavra, doutrina, testemunhos, manifestação do Espírito Santo. Isso é o culto a Deus. Você está interpretando errado. Totalmente errado, colocando inovações, entretenimento para poder somar no culto. Não se pode fazer isso. Não se pode adicionar. Porque o culto ele tem que ser bíblico. Ele já proveu os elementos do culto. E os princípios do culto que são segundo a sua vontade. Não precisa colocar invenções, inovações, né? Deus ele já sabe o que nós precisamos
para cultuá-lo, como eu já disse, com zelo pela sua glória e com reverência pelo seu nome. É só isso. Do contrário, é um culto em vão. Lembra quando ele fala para o profeta Isaías, quando o povo todo no templo ali reunido, aparentemente adorando a Deus, ele diz, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha, em vão, é debalde, inútil, no vazio. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, se o teu culto, aquele momento, não for de entrega total em cultuar ao Senhor, é um culto vazio, é uma adoração, é um procedimento de tolo, como diz o pregador. Se é para cultuar, é com decência e ordem, com reverência. Horário para começar, horário para terminar. E durante a adoração, durante o culto, com singeleza de coração, para que o Senhor receba. Do contrário, ele não vai receber o culto. É um culto em vão. Se você entendeu esta mensagem, divulgue nas redes sociais. Envie para um parente, um vizinho, um amigo, um conhecido. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o teu like. Ative o sino das notificações para que você receba todas as mensagens. E se você também quiser, comenta aí no rodapé do vídeo o que você achou da mensagem. Como eu sempre digo, esta foi mais uma mensagem da verdade para os que amam a verdade.